Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos agora para a nossa primeira aula de bioquímica aqui nessa modalidade de ensino remoto. Então, só relembrando, a gente, durante o semestre anterior, quando a gente tinha o ensino presencial, a gente viu tudo sobre as proteínas e nesse primeiro bloco de aulas, quinzenal de bioquímica, nós vamos aprender um pouco sobre os carboidratos e também sobre os ácidos nucleicos. Esse bloco vai ter 3 aulas, 2 aulas fazendo uma introdução sobre os carboidratos e uma aula fazendo uma introdução sobre os ácidos nucleicos. Bom, gente, lembrando, a gente vai ter a cada aula uma atividade de fixação que vai contar como a frequência de vocês, então é importante que vocês entreguem ao final do bloco as atividades de fixação e, juntando o conteúdo de todo o bloco, nós vamos ter depois uma atividade avaliativa que vai contar como nota para o bloco. Espero que todos estejam bem, estejam dispostos nesse momento desafiante. É desafiante para todo mundo, né? Mas com um pouquinho de tranquilidade, com um pouco mais de intensidade, com mais dedicação, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir acompanhar essas aulas de bioquímica aqui nesse formato remoto. Ok? Então, sem mais demora, a gente vai estudar nesta aula os carboidratos. Os carboidratos são extremamente importantes porque são biomoléculas extremamente abundantes nos organismos. Não só na espécie humana, mas para uma grande variedade de organismos, insetos, plantas, bactérias. Então, são biomoléculas extremamente abundantes, são biomoléculas energéticas, são biomoléculas reguladoras, são biomoléculas que vão constituir os organismos, ou seja, são moléculas estruturais, e também são moléculas muito importantes para a sociedade humana, porque dela derivam vários produtos que a gente usa na indústria de alimentos, na indústria de cosméticos, na construção em geral. Bom, então aqui só mostrando algumas dessas moléculas abundantes, por exemplo, a celulose, importantíssimo constituinte da parede vegetal, que é a base da fabricação do papel. Então, a celulose, que é a base do papel, é um carboidrato, né? Um carboidrato longo, nós vamos ver a estrutura dele depois. A quitina, que também é componente da parede celular, não dos vegetais, mas agora dos fungos, é um carboidrato bem longo, mas também faz parte do que? Da estrutura do exoesqueleto dos artrópodes, né? Uma molécula não estrutural, né? Lembrando que celulose e quitina são carboidratos estruturais, a glicose é o quê? É um carboidrato energético. Então, a função dele é fornecer energia. Então, a glicose, a gente fala que é a molécula energética universal. Então, a gente vai ver que a grande parte dos organismos utilizam da glicose para obter energia. E a glicose também é a base para constituir vários outros carboidratos mais longos. Nós vamos ver que ela é a unidade, ela é o monômero. Lembram do monômero? O monômero é aquela unidade que se repete em moléculas longas, que a gente chama de polímero. Então, a glicose vai ser o monômero de vários carboidratos longos, que a gente vai ver que se chamam polissacarídeos. Outra molécula energética que nós temos é a sacarose, né? O açúcar. Então, a sacarose é a base da alimentação dos carboidratos humanos, né? A gente tem aí os doces, a maioria deles são a base de sacarose, então é uma importante molécula energética. O amido é a reserva energética vegetal, então é também uma molécula de reserva energética das plantas, mas que a gente usa também na nossa alimentação. Então, boa parte da nossa fonte de carboidratos hoje é amido, né? Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento da espécie humana, nós conseguimos domesticar algumas plantas
E aí, com o advento da agricultura, a gente conseguiu produzir essas plantas, e essas plantas estocam amido, e a gente usa esse amido como fonte de energia na nossa alimentação diária. Então, bolos, pães, macarrão, batata, etc., todos eles são ricos em amido, que são a reserva energética dessas espécies. Bom, nos animais a gente tem um outro carboidrato importantíssimo, que é a lactose. A lactose é o principal carboidrato, é a principal molécula energética do leite, que está presente aí nos mamíferos. É uma estratégia adaptativa aí dos mamíferos, né, para alimentar os filhotes, e que a espécie humana tem usado aí não só para alimentar os jovens, os lactantes, mas também é utilizado na base de vários alimentos, e a gente consome o leite até hoje, na forma de queijos, de iogurtes, do leite in natura. Então, é uma fonte energética também importante para a espécie humana. Então, sabendo que os carboidratos são moléculas estruturais, moléculas regulatórias, moléculas energéticas importantes, faz todo sentido a gente entender o que são os carboidratos e quais são as suas propriedades. Bom, os carboidratos são formados por unidades chamadas monossacarídeos, gente. Então, a unidade básica formadora dos carboidratos são os monossacarídeos. A gente viu lá nas proteínas que as unidades formadoras das proteínas são os aminoácidos, lembra? Os aminoácidos? Então, aqui nos carboidratos, a unidade formadora dos carboidratos são os monossacarídeos, são as unidades que vão formar carboidratos grandes ou pequenos. Então, o que é um monossacarídeo? Então, monossacarídeos, gente, são ou aldeídos ou cetonas, não é isso? Então, quando eu tenho um aldeído, que é o formador de um monossacarídeo, a gente chama esse monossacarídeo de uma aldose. E lógico, que quando um monossacarídeo é formado por uma cetona, a gente chama ele de cetose. Então aqui a gente tem monossacarídeos que vão de 3 a até 7 carbonos na cadeia. Então a gente vai ver que o quê? A estrutura básica de um monossacarídeo é uma cadeia carbônica. E nessa cadeia carbônica eu tenho hidroxilas e hidrogênios ligados, sendo que um desses carbonos da cadeia vai portar o quê? A carbonila, não é isso? Ou a dupla ligação com o oxigênio. Então, se essa dupla ligação está na ponta, lógico, eu vou ter um aldeído e esse carboidrato vai ser classificado como uma aldose. Esse carbono que está fazendo a dupla ligação com o oxigênio pode também estar no interior da molécula, não estar nas pontas, e aí eu vou ter uma cetona, e aí esse monossacarídeo vai ser considerado uma cetose. Então, gente, a cada carbono eu vou ter uma hidroxila e um hidrogênio, H2O. Por isso que os carboidratos também podem ser chamados de hidratos de carbono, porque a cada carbono eu tenho hidroxila e hidrogênio formando na estequiometria um H2O. Então, carboidratos também podem ser chamados de quê? De hidratos de carbono, certo? Por quê? Por causa da natureza da molécula. Os monossacarídeos, normalmente a sua classificação são baseadas em quê? Com o sufixo -ose. Então, eu vou ter trioses se o quê? Se o meu monossacarídeo tem 3 carbonos, eu vou ter tetroses, né? Se meu monossacarídeo tem 4 carbonos na cadeia, eu vou ter o quê? Uma pentose, não é isso? Quando o meu monossacarídeo tiver 5 carbonos na cadeia, e se eu tiver 6 carbonos na cadeia, eu vou chamá-lo de quê? De hexose. Bom, os monossacarídeos variam de
de 3 carbonos até 7 carbonos na cadeia. E baseado nesse número de carbonos, eles são classificados como triose, tetrose, pentose, etc. Então, a gente já viu aqui que os monossacarídeos podem ser classificados pela natureza química, se é um aldeído ou se é uma cetona, ele vai se chamar de aldose ou cetose, e também pelo número de carbonos da cadeia, que variam de 3 até 7 carbonos. Ok, gente? Então, essa é a estrutura básica do carboidrato, os monossacarídeos. E os monossacarídeos são moléculas ricas em quê? Em hidroxilas e hidrogênios. A gente já viu nas aulas passadas que quando eu tenho hidroxilas e hidrogênios, essas moléculas esses grupos químicos são ótimos para fazer o quê? Pontes de hidrogênio com a molécula de água. Então, via de regra, os carboidratos são muito solúveis em água, tá? Porque são moléculas polares. Então, os carboidratos são extremamente solúveis em água. Isso é extremamente importante para a célula. Por quê? Porque o acúmulo de carboidratos dentro da célula inevitavelmente vai atrair água para aquela região da célula, quer seja um vacúolo, quer seja o interior da célula, e para células que não têm parede celular, isso pode ser um problema que a água vai ter de entrar. E a pressão osmótica, ou seja, a pressão que a água faz de dentro para fora, ao tentar entrar lá para dentro, pode romper essa célula. Então, é importante que a gente veja que os carboidratos são solúveis em água. Isso é fácil de ver quando a gente, por exemplo, coloca alguns topões de sacarose, alguns grãozinhos de açúcar na água, eles facilmente vão se dissolver, porque as moléculas de água vão se infiltrar entre as ligações entre as sacaroses, fazendo ligações com elas, isso a gente já viu. Então, por causa das hidroxilas e dos hidrogênios, os monossacarídeos e, por fim, os carboidratos tendem a ser hidrofílicos, tendem a ter grande afinidade pela água. Bom, os monossacarídeos podem variar pelo número de carbonos, por ser cetona ou ter um aldeído, mas eles também podem formar o quê? Estereoisômeros, ou seja, moléculas que têm o mesmo número de carbonos, os mesmos números de hidrogênio, mesmo número de oxigênios, mas a organização desses átomos na molécula pode ser diferente. Por exemplo, aqui, a frutose e a glicose, 2 monossacarídeos importantíssimos com propriedades químicas distintas, com formas de metabolismo distintas, né? A enzima que vai metabolizar a frutose não é a mesma que metaboliza a glicose. A frutose pode assumir uma forma no espaço que a glicose não vai assumir. Então, são moléculas distintas. Mas olha só, se a gente pensar bem, são moléculas muito parecidas. Por quê? Porque são monossacarídeos formados por 6 carbonos na cadeia. A diferença está onde? Está na posição de quem? Da dupla ligação com o oxigênio. Então, na glicose eu tenho o quê? Um aldeído e na frutose eu vou ter uma cetona. Essa mudança, essa diferença, ela é marcante, mas podem existir mudanças muito sutis. Por exemplo, mudanças de posição de grupo em relação aos carbonos quirais. Olha só, olha aqui, prestem atenção. Qual a diferença entre a glicose e a galactose? Ambos são monossacarídeos formados por 6 carbonos na cadeia. Ambos são o quê? São aldoses. Mas a diferença entre eles está aqui, Num ponto, a hidroxila e o hidrogênio se dispõem diferentemente no espaço em torno deste carbono quiral aqui. Lembrando, carbono quiral é aquele carbono que se liga com 4 grupos diferentes. Então, esses 2 monossacarídeos aqui são ditos estereoisômeros ou epímeros. São moléculas que o quê?
se diferenciam pela posição dos grupos em relação ao carbono quiral. Nossa, mas essa diferença faz algum sentido? Tem todo o sentido, porque essa molécula no espaço, ou seja, a sua estrutura tridimensional ali vai ser alterada e a interação de cada uma com outras moléculas naquele espaço celular, naquele espaço bioquímico, é completamente diferente e são moléculas que vão então assumir propriedades bioquímicas diferentes. Bom, além de tudo isso, essas moléculas podem assumir conformações diferentes no espaço, assumindo a forma D ou a forma L. Vocês já viram isso nos aminoácidos, onde a gente tinha os aminoácidos na forma levógena e os aminoácidos na forma destrógena. Muito bem. Aqui a gente não vai se preocupar muito com isso, porque a grande maioria dos monossacarídeos está na forma destrógena, ok? Então nós vamos assumir aqui que isso vai ter diferença, mas na grande maioria, se eu não indicar, a maioria estará na sua forma destrógena. Quando estiver na forma levógena, a gente vai acabar vendo aqui no nome da molécula pela sigla L ou D, ok? Então, os monossacarídeos podem ser diferentes pela posição da dupla ligação com o oxigênio, pelo número de moléculas, mas também pela posição das hidroxilas e hidrogênios em torno dos carbonos. Então, eu posso ter uma infinidade de moléculas diferentes com uma estrutura química muito parecida. Isso faz com que as células, as bactérias, as plantas, os animais tenham uma diversidade enorme de moléculas de carboidratos que vão assumir funções diferentes, que vão fazer reações químicas diferentes a partir de moléculas muito parecidas. Então, pequenas modificações nessas moléculas vão ocorrer nas reações bioquímicas e vão fazer uma molécula assumir uma propriedade química que ela não tinha antes, apenas modificando levemente essas moléculas. Então, quando a gente for trabalhar com as vias bioquímicas, vocês vão ver que os monossacarídeos podem ser levemente modificados, né, isomerizados. Né? A gente viu que a isomeria, as mudanças conformacionais ali, são uma das categorias importantes de reações químicas. Né? Vale lembrar que a gente tem 5 categorias de reações bioquímicas importantes. Vamos lembrar aqui, a gente tem as oxirreduções, a gente tem o quê? As quebras de ligações entre carbonos, quebras de moléculas, né? A principal delas, qual que é? É a hidrólise. A gente tem também o quê? Os rearranjos estruturais, as isomerizações que eu acabei de falar. O que mais que a gente tem? A gente tem as transferências de grupo funcional e a gente tem as fusões de moléculas. As fusões de moléculas, a gente viu que muitas delas ocorrem por meio de uma reação chamada desidratação. 5 categorias principais. E agora nós estamos falando de uma delas, que é o quê? A isomerização, que é muito comum nos monossacarídeos. Porque os monossacarídeos se tornam um diferente do outro apenas por essas pequenas mudanças, por esses pequenos rearranjos estruturais. Valeu? Muito bem, vamos passar devagarinho, vamos com calma, nossa primeira aula, não desesperem, vamos lá. Bom, uma coisa importante que a gente tem que ver é que as pentoses, quem são as pentoses mesmo? São os monossacarídeos de 5 carbonos. E as hexoses, quem são as hexoses? São aqueles monossacarídeos de 6 carbonos. Então, os monossacarídeos de 5 carbonos e de 6 carbonos tendem a formar anéis, estruturas cíclicas. O termo aqui é, eles tendem a se ciclizar. E aí essa ciclização é um processo interessante, porque ela não acontece aleatoriamente. Ela acontece sempre do mesmo jeito. Então, esse carbono que sempre vai participar da formação do ciclo, ou seja, aquele que vai emendar com outra molécula, eu chamo esse carbono de carbono anomérico. E quem é esse carbono que normalmente vai formar essa estrutura? É o carbono que está portando a dupla
ligação. Então, geralmente, não é sempre, geralmente eu tenho que o quê? Aquele carbono que está portando a dupla ligação é quem vai o quê? Reagir com outro carbono para formar o anel. E vamos ver devagarinho como é que funciona. Então, aqui nós temos o quê? O monossacarídeo aqui, na sua forma linear. E aí a gente viu que quem vai iniciar o processo de ciclização é quem? É essa parte da molécula aqui, aquela que está com a dupla ligação. Qual que é o nome dele? Carbono anomérico. Então, olha só, o carbono anomérico, nessa representação aqui, ele é o carbono 1. O que vai acontecer com ele? Ele vai, a partir de agora, só um instantinho. Ele vai fazer o quê? Ele vai interagir com este grupo químico aqui. De que maneira? Olha só o que vai acontecer, gente. Se vocês olharem, a hidroxila que está presa neste carbono aqui, olha só, essa hidroxila vai reagir com quem? Com o carbono anomérico. E quando ele vai reagir com o carbono anomérico, o que vai acontecer? Eu vou atrapalhar a estrutura dele com quem? Com a dupla ligação. De maneira que o quê? Essa dupla ligação vai ser perdida e, quando eu perco essa dupla ligação, o oxigênio vai repor o espaço dele com um novo hidrogênio. E aí o que a gente vai ter? A ligação do carbono anomérico com esse oxigênio daquela hidroxila que estava aqui. E aí eu vou ter a ligação do quê? Do meu carbono 1, que estava aqui, com o oxigênio da hidroxila que estava aqui, formando um ciclo. E aí eu formo um anel hexagonal que eu chamo de grupo pirano. Então, quando eu tenho uma ciclização que forma um anel dessa estrutura aqui, numa estrutura hexagonal, eu estou formando o grupo pirano. Quando eu faço uma ciclização onde a estrutura fica numa estrutura pentagonal, eu estou formando o grupo furano. Bom, gente, então existem essas duas alternativas de ciclização, formando grupos pirano e furano. Eu aconselho vocês a acompanharem no papel aí, passo a passo, o que acontece com a ciclização, mas, via de regra, o que vocês precisam saber aqui. Monossacarídeos de 5 ou 6 carbonos vão formar anéis. E esses anéis podem formar uma estrutura pentagonal ou uma estrutura hexagonal. E o carbono que dispara esse processo de ciclização é aquele carbono que está portando a dupla ligação, que eu vou chamá-lo de carbono anomérico. Anomérico. Beleza, gente? Muito bem. Esses monossacarídeos ciclizados ou não podem ser o que? Modificados. A gente viu que os monossacarídeos puros, né, os monossacarídeos de origem, têm uma cadeia carbônica com hidrogênios e hidroxilas, com Hs e OHs presas aos carbonos da cadeia, exceto por um que vai ter aquela dupla ligação com o oxigênio. Esses monossacarídeos, o tempo inteiro, são modificados quimicamente para se transformar em outras moléculas com outras propriedades químicas. O metabolismo é dinâmico. E aí, então, existem vários derivados de monossacarídeos, né? Aqui, ó, a gente tem o monossacarídeo original, que é a glicose. Olha lá, ele é formado apenas por quem, gente? Por hidroxilas e por hidrogênios ligados a quem? Ao carbono. Bom, essa molécula de glicose pode sofrer várias transformações. Vamos pegar, por exemplo, essa molécula aqui, ó,
O que aconteceu com a glicose para ela se transformar na glicosamina? Eu troquei uma hidroxila por um grupo amina. Aqui, olha, essa molécula aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? A glicose ganhou o quê? Um grupo fosfato. Então, virou a glicose fosfato. E assim por diante, olha aqui. Essa aqui, a galactose, quando ganha um grupo amina, vira galactosamina. E assim por diante. Então, os grupos hidroxilas, normalmente, ao longo do seu dinamismo do metabolismo, assim que as moléculas precisam ser modificadas para assumir várias funções na célula, vão perdendo hidroxilas, essas hidroxilas podem ser trocadas por outros grupos. É só vocês imaginarem. Cada molécula no metabolismo tem uma capacidade de interação, de assumir propriedades. Se o metabolismo precisa de outras moléculas com outras propriedades, ele vai modificar essas moléculas e essas reações químicas vão acontecer o tempo inteiro. E os monossacarídeos não são diferentes. Os monossacarídeos originais são intensamente modificados para assumir outras funções na célula. Então, da glicose eu posso fazer a glicosamina, posso fazer o ácido urânico, posso fazer o acetilglicosamina, ou seja, juntar a amina com o grupo acetil, né? Então, isso vai acontecer o tempo inteiro. Então, a gente vai ter no nosso metabolismo, nas nossas células, vários derivados de monossacarídeos. Ok? Muito bem, gente. Para não apertar muito, esse é o assunto da nossa primeira aula. Lembrando, vamos lembrar o que aconteceu aqui. Na primeira parte, eu mostrei para vocês que carboidratos são formados por monossacarídeos. Então, os carboidratos são formados por unidades chamadas monossacarídeos. Proteínas são formadas por aminoácidos. Carboidratos são formados por monossacarídeos. E o que é um monossacarídeo? O monossacarídeo é uma molécula de uma cadeia carbônica que está presa nela a cada carbono uma hidroxila e um hidrogênio, formando aqui os hidratos de carbono. Então, por isso que o carboidrato também é chamado de hidrato de carbono ou carboidratos. Então, o nome já diz tudo. Carboidratos, carbo de carbono, hidrato de água. Água não no sentido da H2O, mas hidroxila e hidrogênios ligados ao carbono, carboidratos. Carbonos ligados a hidratos, a águas, a hidroxilas e hidrogênios. Essa é a estrutura básica de quem? Dos monossacarídeos. Os monossacarídeos têm, além das hidroxilas e hidrogênios, uma ligação diferente, que é a ligação dupla com o oxigênio. Se ela está na ponta, temos um aldeído. E aí esse monossacarídeo vai se chamar aldose. Se essa dupla ligação estiver no interior da cadeia, tem uma cetona. E aí nós vamos ter o quê? A cetose. Qual é o tamanho dessa cadeia carbônica? É enorme? É pequena? É pequenininha. Ela varia de 3 a 7 carbonos na cadeia. Vimos também que o quê? Monossacarídeos de 5 e 6 carbonos tendem a formar anéis, tendem a ciclizar. E aquele carbono que forma o ciclo, que inicia o ciclo, geralmente é o carbono que está com o quê? Com a dupla ligação com o oxigênio, e esse carbono é chamado de carbono anomérico. Vamos guardar esse nome, que ele é importante para a nossa próxima aula. E, por fim, nós vimos que o quê? Que os monossacarídeos têm a sua estrutura o quê? Modificada o tempo inteiro, formando derivados de monossacarídeos. E nós vamos ver nas próximas aulas que o quê? Que os monossacarídeos podem se unir, formando moléculas maiores, né? Disacarídeos, oligosacarídeos, ou moléculas enormes chamadas polissacarídeos.
ok? Isso é o assunto da próxima aula, a formação de carboidratos maiores pela união de monossacarídeos. Peço que entrem lá no Moodle, baixem o texto que coloquei lá para vocês estudarem o assunto dos monossacarídeos. Procurem outros textos na internet também. E, se ainda tiverem dúvida para fazer as atividades de fixação e avaliativas, olhem no cronograma os dias de plantão, mandem suas dúvidas pelo WhatsApp ou pelo fórum do Moodle, que no dia certinho, no dia combinado no cronograma, eu vou postar as respostas, ou a gente vai ter aquele momento para a gente conversar via Google Meet, né? Aquela plataforma de reuniões do Google, que a gente vai conversar e vocês podem tirar as dúvidas de maneira instantânea, de maneira que a gente chama aí nesse mundo novo, de maneira síncrona. Ou seja, nós vamos ter uma conversa ao vivo para tentar minimizar essa falta de interação tão importante para a gente, mas que é necessária nesse período difícil que nós estamos passando. Bom, gente, fiquem bem, estudem bastante, não percam o pique. Vocês estão passando um momento de ansiedade, nós aqui também estamos. É difícil para a gente aqui sentado na cadeira, num ambiente sozinho, tentando imaginar as dúvidas de vocês, tentando imaginar as dificuldades que vocês vão ter com as aulas. A gente prepara as aulas, a gente tenta falar da maneira mais descontraída possível para quebrar esse gelo que é você na frente de uma tela, mas, lógico, vai precisar da boa vontade minha aqui de ficar falando, imaginando que vocês estão aqui na minha frente, e é boa vontade de vocês também imaginar que eu estou aí na frente de vocês, dando aquela aula tradicional. Dúvidas não vão poder ser tiradas na hora, porém, vocês podem, na hora que tiver a dúvida, postar lá no WhatsApp a sua dúvida, que no momento oportuno eu vou tirar a sua dúvida, ou você pode guardar a sua dúvida para aquele momento ao vivo que nós vamos ter. Aí a gente vai poder conversar sobre as dúvidas de vocês. Peço que, novamente, estudem, façam as atividades, para que a gente tenha um acompanhamento da frequência de vocês e que vocês consigam a nota necessária para serem aprovados na disciplina. Joia, pessoal? Tamo junto aí. Grande abraço para vocês.